questão. Rapaziada, nós tá aqui hoje, rapaziada. Nós tá indo numa caçada ali, rapaziada, ó. Vamos com os cachorros aqui, ó. Vamos pro americano ali, ó. Vindo atrás aí, correndo. Caçada de porco, rapaziada. Tá meu parceiro ali, ó. Tá outra cachorra aqui, a madame, ó. Madame Mozella. Bora aqui, ó. O americanozão ali não deu pra ele vir na moto hoje não, mas qualquer horinha dessa dá. Acompanhado meu parceiro ali pra vocês verem. Bora! Aí ele tá levando aqui, rapaziada, ó, o Beethoven, que é o cachorro lá. Ele tá levando. Dá um salve aí! Daquele jeito, ah não, ele tá gravando o áudio ali. Daquele jeito, rapaziada, bom demais, ó. Nós vamos entrar pra ali. Acompanha aí, rapaziada. Você que não é seguidor, já segue nós aí. Pra ter mais conteúdo da roça aí. Tamo junto aí, chama no programa.